Gravei o vídeo todinho só para perceber no final de tudo que eu tinha gravado a tela errada. Perdi aí 1 hora e pouco de gravação. Então eu vou gravar de novo, mas já vou gravar no modo impaciente. Vamos aqui tentar aprender um pouquinho sobre a recursão em estruturas como vectors, listas e tal. E no finalzinho, por diversão, eu vou passar alguns conteúdos mais avançados do C++ para a gente fazer uma brincadeira. Então, seja um vetor cru, ok? Um vet. Eu vou calcular o tamanho dele dinamicamente utilizando o sizeof na seguinte brincadeira. Essa estrutura toda, ela tem um tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Se eu perguntar qual é o tamanho da estrutura, ele vai me dizer 40 bytes. Se eu dividir isso pelo tamanho de um elemento, ele vai me dar a quantidade de elementos da minha estrutura. A diversão de poder trabalhar com o vetor cru na recursão é porque eu posso fazer a operação em ponteiros. O ponteiro, o primeiro elemento, né, o vet, ele aponta para o primeiro elemento. Se eu passo o vet mais 1, como ele é um ponteiro, eu estou pedindo para ele pular um elemento para cima, um elemento do tipo inteiro, 4 bytes. Então, vet aponta para o 1, vet mais 1 aponta para o 3 e por aí vai. Se eu mandar aqui na minha função de mostrar, minha função de mostrar recebe um vetor e um tamanho. Beleza. Um ponteiro para vet e um tamanho. Essa sintaxe de vetor é exatamente igual a essa sintaxe de ponteiro. É a mesma coisa, vai ser recebido da mesma forma dentro da estrutura. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando um local onde começa e a quantidade de elementos que eu vou andar. E aí eu posso fazer o seguinte. Vou chamar minha função vec_show. Eu acho que foi assim que eu chamei ela, vet_show. E aí eu vou passar a vet e eu vou passar o size. O que é que eu vou enxergar quando fizer isso? Ele mostrando todos os elementos do meu vetor. Todos os elementos. O que acontece se eu passar size menos 1? Ele vai iniciar no mesmo canto e vai andar um elemento a menos. Ele vai acabar aqui no 0. Beleza. E o que acontece se eu passar vet mais 1? Ao invés de passar um endereço que aponta para o primeiro elemento do vetor, eu vou passar um endereço que aponta para o segundo elemento do vetor. Isso daqui é exatamente igual a vet 1 endereço de vet1. As duas coisas são estritamente equivalentes. Vet mais 1 é a mesma coisa de endereço de vet1. Como vet mais 0, né, que é vet, é a mesma coisa de endereço de vet 0. Então, eu estou apontando aqui para o começo do vetor. Se eu passar vet mais 1, eu estou encurtando o meu vetor, porque eu estou passando o vetor como se ele começasse a partir daqui. Então, se eu passar vet mais 1 e size menos 1, ele vai andar exatamente isso daqui, do 3 até 1 no final. Isso daqui é útil quando eu faço os meus joguinhos de recursão. Eu posso dizer a cada recursão que o meu vetor diminui. Então, eu vou sempre olhar para a ponta do vetor quando eu estou fazendo a minha recursão. Por exemplo, para pegar o menor elemento do vetor, eu penso no vetor como começando exatamente aqui, porque é isso que eu recebo. Se o meu tamanho for 1, já que eu estou pensando no mínimo, eu vou retornar o elemento que está na frente do vetor. Então, quando eu chamar a recursão, ele vai chamar para isso daqui, que vai chamar para isso daqui, que vai chamar para isso daqui, que vai chamar, na última chamada recursiva, para isso daqui. O tamanho vai ser 1 e o meu vet aponta para o 1. E aí é justamente o que ele retorna, a pontinha. Se eu não estou na ponta, então, quem é o meu menor elemento? É o menor entre esse e o menor do resto. No caso, o menor do resto vai chamar isso daqui e vai me retornar 1. O menor entre 0 e 1 dá 0. E aí eu vou retornar para o 7, que vai fazer o menor entre 7 e 0, que vai dar 0. E aí a minha informação volta até o começo quando eu faço essa invocação. O menor é o menor entre eu e o menor do resto. Olha como eu configuro o meu resto. Já que eu andei em um elemento para frente, eu diminuo o meu tamanho em um elemento. E aí a minha recursão fica certinha. Eu vou mostrar quem é o vet mínimo, passando o meu vet e o meu size. E ele vai mostrar quem é o menor vetor, o menor elemento do meu vetor. Vai mostrar aqui que é o 0. Se não fosse o 0, se fosse o menos 5, aí era para ele mostrar o menos 5. Quando eu vou para o vector, a situação muda um pouquinho. Vamos ver a diferença.
Então eu vou aqui comentando os meus códigos com o vetor e vou desbloqueando aqui os meus códigos com o vector. Tá? Para criar um vector, eu vou utilizar a seguinte sintaxe. Passo o vector, no meu vector, no caso, vai ser de inteiros, e aí da mesma forma com o vetor eu uso esse conceito aqui, né? Eu passo esse dado, e só por curiosidade, isso aqui a gente chama de lista de inicialização, ok? Para percorrer o meu vector, eu posso utilizar um índice, só que o índice é uma coisa exclusiva do vector. Quando você está numa lista onde, para eu chegar no quinto elemento, eu tenho que ir para o segundo, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto, esse conceito de elemento na posição 5 não existe. Na minha lista, eu tenho que começar no meu primeiro elemento e ir andando. Se eu estou no mapa, se eu estou no conjunto, se eu estou no hash map, se eu estou no hash, qualquer coisa. Eu não existe isso que a gente chama de acesso aleatório. Vá para a posição índice 10. E aí eu dou um salto. Porque no vector eu tenho a garantia de memória contínua. No mapa, no set, isso não faz sentido. Então, normalmente, o que é que a gente tem para poder fazer esse processo de caminhar nas estruturas? O conceito de iterador. Iterador é um elemento, um objeto, que aponta, né, na verdade, um objeto que sabe caminhar na minha estrutura. Vamos definir assim. Então, quando eu peço o iterador para o começo de uma estrutura, no C++ é begin, em cada linguagem você vai ter um comando diferente, eu estou dizendo que eu quero um objeto que saiba caminhar na minha estrutura e que comece no começo da estrutura. O nome desse objeto, o tipo desse objeto, em C++ a gente chama de iterator. E cada estrutura tem o seu iterator. Aqui eu estou fazendo um iterator para um vetor de inteiros. Então, o meu it é um iterador capaz de andar na estrutura. Ele vai andar de elemento a elemento até chegar no fim. O final é esse elemento bem aqui que você não está vendo, tá vendo? Ó. Então, o final é um elemento depois do último válido. Então, eu poderia dizer que para um iterador que comece do primeiro elemento, enquanto o meu iterador não chegar no último, né, depois do último válido, faça ele andar. E o iterador ele tem essa sintaxe de ponteiro. Tá? Então, quando você dá um mais ou um mais um, você está pedindo para ele ir para o próximo elemento. Você está dizendo, objeto iterador, vá para o próximo elemento da minha estrutura, da minha árvore, do meu hash ou do sei lá o quê. Para você pegar o valor dele, como ele tem uma sintaxe que simula o ponteiro, você usa o asterisco. Então, com isso daqui, eu poderia dizer, comece no começo da minha estrutura e vá até o final da estrutura. E saia imprimindo a minha estrutura toda. Então, eu vou ter aqui toda a minha estrutura. Para poder caminhar no meu iterador, no meu vector, eu já vou fazer essa função para a gente poder ver. E vou fazer logo ela não com vet, mas vou fazer ela com iteradores. Então, eu posso dizer que eu começo no começo, eu preciso de um iterador para o começo do meu vetor, é o iterator begin, né? E eu quero saber o final. Eu vou andar do começo até o fim. Vou chamar de início e fim, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, usar aquela mesma sintaxe que eu peguei aqui em cima. Para o iterador, começando do início, olha que aqui eu não recebo o vector, eu recebo a posição do vector, do elemento que eu quero que comece, e o ponto em que eu quero que ele pare. Então, estou dizendo que o meu iterador vai começar no início, enquanto ele for diferente de fim e t++. E aí eu imprimo o meu iterador, e imprimo o final. Deixa eu colocar o modelozinho de vetor para ficar bonitinho. Então agora eu consigo andar na minha estrutura. Olha que lindo! Consigo andar na minha estrutura. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu vou dar um vector show. E aí eu vou mandar mostrar do begin até o vet.end. Como isso daqui são posições, eu poderia dizer, olha, eu quero do begin mais 1. E aí agora eu posso mandar a partir da minha segunda posição. E olha o que é que eu vou ter.
Olha que legal. No caso do vector, ele suporta saltos múltiplos dentro de um iterador. Então, eu posso dizer mais 5 e ele vai saber saltar para a quinta posição. Ok? Isso daqui funciona no vector, isso daqui não funcionaria numa lista, né? Que não tem um salto dentro da lista. Na lista eu preciso de ir elemento por elemento. Ao invés do mais um, eu poderia passar o next. Eu quero o próximo de begin. Next está definido lá na std. Eu quero o próximo. E aí vai funcionar da mesma forma a partir do 3. Ok, já sei passar uma posição de um elemento da lista. Para que isso me serve numa recursão? Ué, você pode fazer a tua recursão andar elemento após elemento. Vamos ver aqui como ficou diferente. Ó. Você passa um iterador para o começo, você passa o iterador para a posição atual e você passa o iterador para o final. Porque você precisa saber quando é que ele acaba. Tá? Você aqui não vai estar passando o vetor e o size. Você está passando um ponteiro para onde você está, ponteiro não, um iterador, e um iterador para a posição onde acaba o vetor. E aí, no caso do mínimo, a gente tem um detalhe, né? Que o meu mínimo não é quando eu chego em 0. Se eu estivesse fazendo aqui uma soma, vector soma, eu diria o seguinte: se eu cheguei no final, então eu retorno 0. Olha como é simples a minha soma. Cheguei no final, eu retorno 0. Cheguei na última posição, eu retorno 0. Se não, eu vou retornar o elemento atual, olha aí, ó, somado com a soma do resto. E a soma do resto é a soma de t mais 1. Então, quando eu faço isso daqui, eu passo minha recursão para o próximo elemento. E depois é para o próximo, para o próximo, para o próximo. Quando chegar no end, ele retorna 0. E aí eu vou catando esses valores um por um, pegando a minha soma. Então, vamos aqui mostrar o resultado da soma. Pegar um vetor menor para ser mais fácil a gente verificar. 1, 2, 3, 4. Isso daqui é para dar 10. Eu vou imprimir o vector soma de vet begin, ou escrito de outra forma, só por diversão, begin de vet e o end de vet, o que for mais legível para você. Beleza, perfeito. Então, vamos lá. Por que que o mínimo é diferente do soma? Porque no mínimo, eu não posso chegar no final. No final, eu não sei mais quem é que eu tenho. O meu caso base é quando eu estou no penúltimo elemento. Como é que eu escrevo aqui que eu estou no último elemento? Ué, é só pensar nas posições. Se o próximo desse cara for o final, você está no último elemento. Então, como é que eu poderia dizer próximo? Ou eu poderia fazer assim? Se o próximo dele é o final, ou eu poderia fazer assim. Se o próximo, mais um. Se o próximo dele é o final. Se o próximo dele é o final, eu estou no último elemento. Se eu estou no último elemento, eu retorno ele. Ele é o menor. Se eu não estou no último elemento, eu tenho que retornar o menor entre eu e o menor do resto. Quem sou eu? Asterisco IT. Quem é menor, o menor do resto é o vet mínimo de IT mais 1 e end. Vamos ver se o meu mínimo funciona. Quem é o mínimo disso daqui? O mínimo disso daqui. Deixa eu botar um menos 5 e um 3. Beleza. Menos 5. VET mínimo. Sucesso. Então, se você é uma pessoa fraca de espírito, você pode passar por agora. Se não, a gente pode fazer o próximo só por um efeito de diversão. Para você conhecer melhor como funcionam. Não conhecer, né? É conhecer. Só para saber que as coisas existem e coisas legais que dá para fazer com C++. Então, você pode pensar assim: esse negócio aqui é muito feio de escrever. Se isso daqui é muito feio de escrever, é feio. E outra coisa que você poderia dizer, esse negócio aqui só funciona para vetor e só funciona para inteiro. Seria ótimo se eu pudesse fazer que nem aquelas linguagens de script, que eu digo só que isso daqui é uma coisa. Então diz, ué. Então eu vou chamar isso aqui de T, né? Podia chamar de coisa? Podia. Vou chamar de coisa só por diversão. Então eu vou dizer que isso daqui é uma coisa.
Então, é uma coisa que tem um início e uma coisa que tem fim. Mas, professor, esse negócio coisa não existe. Ué, vamos criar. Então, vamos fazer de conta que eu vou dizer que existe uma coisa. Então, seja uma coisa que tem início e uma coisa que tem fim. Agora, a minha função não vai ser mais show. Eu vou chamar essa função de mostrar. Então, isso daqui, para você que não conhece, chama template. O que é que o C++ faz? Ele vai ver as invocações que você fez no seu código e ele vai ver se as invocações que você fez no seu código encaixam naquilo que você utilizou. Por exemplo, a tua coisa, ela tem que ser capaz de somar 1. Tá vendo aqui que tu tá somando 1 com a tua coisa? A tua coisa tem que ser capaz de fazer uma comparação entre coisas com diferente. A tua coisa tem que ter atribuição. A tua coisa tem que ter dereferenciação, né? Um asterisco. Mas se a tua coisa tem tudo isso, a tua coisa funciona. Olha que lindo. Agora eu posso fazer mostrar que funciona para um VET. Mostrar que funciona para um VET. Mas eu não quero mais um VET, agora eu quero uma lista. Eu quero uma lista de inteiros. Vou incluir aqui lista. Agora eu quero uma lista de inteiros. A tua lista não vai funcionar com mais um, porque a lista não tem sobrecarga de soma. Ué, será que teu mais funciona? Porque mais significa vá para a próxima posição. No vector tem e no list também vai ter. Tinha esquecido só de comentar esses dois métodos que chamavam o vector. Então, tirei aqui e rodei aqui. Beleza, consigo andar numa lista, eu conseguiria agora andar em qualquer estrutura, porque eu sei andar em qualquer coisa que tenha início e fim. Mas normalmente a gente não usa a palavra coisa, tá? Normalmente a gente usa a palavra T de type. Mas vamos para a próxima. Bora tentar implementar uma função legal agora. Você conhece JavaScript, Python, já viu alguma coisa de funcional? Você tem uma coisa chamada filtragem. Vou fazer aqui em Python. Então, se você tem um vetor, uma lista, você consegue chamar uma operação de filtragem, você passa um predicado, uma função verdadeiro ou falso, e de acordo com essa função, você vai ter uma nova lista, parte da lista. Então, por exemplo, eu poderia dizer, olha, eu quero apenas os elementos ímpares, e aí eu vou chamar uma função filtrar, um filter, passo uma função que me diz ou não se esse elemento é ímpar, e o vetor original, e ele me retorna um novo vetor só de ímpares. Então, por exemplo, em Python eu poderia dizer o seguinte, o meu predicado, a minha função que verifica se o elemento é ímpar ou não, vou fazer aqui utilizando a função lambda, tá? Ele é uma função, é isso que significa esse lambda, tá? Que recebe um valor e me retorna se esse valor mod 2 for igual a 1. Então, se eu perguntar, ei, 5 é? Ele vai dizer 5 é. E 4 é? Ele vai dizer não, 4 não é. Beleza. Então, se eu fizer o seguinte, eu quero que você me mostre uma lista da filtragem, filter, passando a minha função num vetor. 1, 2, 3. 1, 1, 4, 4, 6. E ele vai dizer, olha, eu apliquei a tua função em cada um desses elementos. Os elementos que passaram na tua função foram esses. Poderia ter feito tudo num golpe só. Poderia ter criado a minha função aqui. Ó, seja a minha função que recebe um x e me retorna se x mod 2 é igual a 1. Seja essa função, teste essa função aqui e me dê uma resposta. Eu poderia me dizer, ei, vê se x mod 2 é igual a 0. Eu poderia perguntar, ei, me verifica aí quais são os elementos que são maiores do que 3. Então, qualquer função que eu passe, ele vai me dar os elementos que satisfazem a função. Vamos tentar fazer isso em C++? Primeira coisa que você vai achar, é que dependendo do C que você fez, né? E eu nunca passei uma função por parâmetro. Como é que eu passo uma função por parâmetro? Dependendo do que você já viu em C, você usou aqueles ponteiros para a função, que são as coisas horríveis. Não, C++ você tem uma coisa linda, chamada, que está dentro da biblioteca funcional, que te permite gravar funções. Aí você pode dizer o seguinte, ó. Eu quero uma função, olha que lindo.
Eu quero uma função que, lembra do lambda do Python, que cria uma função em qualquer lugar? Pronto. Uma função que recebe um inteiro, int x, e me retorna se esse x é ímpar. Olha que legal. Me retorna se x mod 2 é igual a 1. Então, isso daqui é uma função. Mas, professor, que diabo, o que é o tipo dessa função? Se eu quisesse dar um tipo para ela, você poderia dizer, olha, é uma function que ela vai ter um parâmetro de entrada e um parâmetro de saída. Então, ela retorna um booleano e recebe um inteiro. Se eu tivesse múltiplos parâmetros de entrada, era só passar todos os parâmetros aqui. Então, olha que legal. A minha função que recebe um booleano, recebe um inteiro e retorna um booleano, está aqui. E eu poderia testar ela como uma função normal. Ah, eu comentei o lixo. Esse breguessa aí funciona? Mostra aí. Ué, vamos testar. Deixa eu fazer o teste aqui com 5 e com 6. O que será que isso aqui vai me retornar? Estou faltando só o ponto e vírgula aqui. Ele vai me mostrar que 5 é ímpar, retornou 1, e 6 é par, retornou 0. Beleza. Já sei como criar uma função e já sei como passar uma função por parâmetro. Então, a minha função de filtragem, caramba, que legal. A minha função de filtragem, vou chamar ela de filter, ela precisa receber uma função. Sucesso. Precisa receber uma função. Vou chamar isso de predicado. O meu predicado, ele é do tipo function, que recebe um inteiro e retorna um booleano. Beleza, um function que recebe inteiro e retorna um booleano, o nome dele é predicado. E aí, fora isso, eu vou ter que passar um ponteiro para a posição atual, function, e um ponteiro para o final, para a gente fazer essa brincadeirinha aqui de sair caminhando para frente. Aí você vai logo chiar, você vai dizer, vai que coisa feia. De acho feio, negócio feio, é muito comprido, dá nem gosto de escrever isso aí. Ué, então você pode fazer o seguinte, ó. Então, vamos dizer que isso aqui é uma coisa, que aí serve para qualquer tipo de iterador. Então, seja o iterador, ou você pode chamar, por exemplo, ele de IT. O iterador IT, do tipo IT, o iterador para o começo e o iterador para o final. Isso daqui você vai retornar uma lista de inteiros com os valores filtrados. Beleza, ó. Então eu recebo um predicado, vou navegando entre os meus iteradores. Enquanto eu não chegar no fim, eu verifico se o valor satisfaz o predicado. Se satisfaz, eu guardo ele na lista. Se não satisfaz, eu não guardo ele na lista. Lindo, perfeito, tá ótimo. Então, bora fazer o meu teste. Se eu cheguei no final, se o meu IT é igual a end, não tem o que fazer, eu retorno a minha lista. E como eu não tenho o que adicionar, eu retorno a lista vazia. Beleza, não estou no fim da lista. Eu vou me dizer, me retorno o resto aí, porque eu vou de trás para frente. Então, eu vou pegar o resultado do resto, chamar aqui de resto, vai ser a minha função filter, aí eu vou passar o meu predicado, como a gente já viu na recursão, IT mais 1 e o end. Beleza. Então, eu já tenho a minha lista do resto que foi filtrado. Agora eu tenho que saber se eu me adiciono ou não nessa lista. Ué, se eu, que estou aqui no IT, passar no teste, eu me adiciono. Então, eu poderia fazer o seguinte teste. Se, aplicando a função no valor do iterador, se isso passar no teste, então eu me adiciono no começo da lista, porque eu estou voltando. Então, eu vou fazer resto, ponto. Como é que eu adiciono no começo? O pushback adiciona no final. O push vector existe em vector, mas como eu estou numa lista, e vocês vão descobrir que a lista é super legal de sucesso, de supimpa, de solmi, eu posso adicionar no final, adicionar no começo, adicionar no meio, remover de qualquer canto. A diferença é que a lista eu não consigo pular. Eu só consigo andar de um por um ou voltar de um por um. Mas como eu sei exatamente onde eu estou, eu vou adicionar no comecinho da minha lista. Quem? Eu que passei no teste.
Então, eu que passei no teste, estou no começo da lista. Se por acaso eu não passo no teste de ímpares, de pares ou de qualquer coisa, então eu não me adiciono na lista, eu retorno só a lista que eu recebi dos meus coleguinhas. Returne resto. E nessa função está sucesso. Vamos testar se esse negócio funciona. Então, para eu usar, eu vou começar utilizando essa função aqui, que eu vou chamar de ímpares. Ímpar, se ele é ímpar, né? Função odd, para ver se uma coisa é ímpar. Então, vamos fazer o seguinte, a autorresposta vai ser a minha filtragem, passando ímpares, né? Eu quero passar filtrando a função ímpar, e eu vou chamar vet.begin, não é vet, é lista, né? E vet.end. Mas como eu fiz um genérico, né? Um template, esse meu iterador funciona. Isso daqui ele sabe que é uma coisa que vai começar no começo e vai andando até o fim, e ele sabe que isso daqui é o final. E o meu método funciona aqui no meu mostrar. Beleza, e aí eu vou guardar isso na resposta e mostrar a minha resposta. Mostrei a resposta do começo até o final. Ele já viu o seguinte, ó, eu não consigo passar e ter mais um, porque aqui eu estou trabalhando com a lista. E a gente já viu que lista não tem sobrecarga de soma para iteradores. Será que eu consigo fazer de uma forma que eu não use o mais? Consigo, é só eu chamar o next, eu quero o próximo elemento. Ou então eu poderia fazer aqui fora, por exemplo, um it++, que ele tem esse passo, e aí aqui eu passava só it. Mas o next me funciona muito bem. Então, ó, a gente já está pegando os macetes do template. Quando eu crio um template, tudo que aquele meu tipo tá sendo invocado, ele tem que saber ter implementado. Será que deu certo? Consegui pegar os ímpares. O push não é push, é um push back. Push front, estou inserindo na frente do vetor. Será que agora foi? Terceira tentativa. Tenho só os ímpares. Sucesso! Não quero só os ímpares. Agora eu quero os maiores de 2. Professor, dá para implementar a função aqui dentro? Dá. Só usar aquela brincadeirinha do que a gente chama de lambda function. Você vai utilizar a função. Se você tivesse em Python, você diria seja um elemento x, da mesma forma que a gente fez no outro. Se você tivesse em JavaScript, você faria seja um elemento x, você vai pegar se x mod 2 for igual a 1. Né? Se você tivesse em Java, a única coisa que muda do Java é que no Java ele usa setinha única. Mas no C++, você vai dizer o seguinte, ó. Vou criar uma função aqui, é o que esse parênteses está fazendo jogada aí. E a minha função vai receber um inteiro, int x. E a minha função ela tem o seguinte corpo. Ela vai me retornar se x é maior do que 2. É isso que minha função faz. Então tá aqui. A função que recebe inteiro e retorna um booleano. Deixa eu ver se agora eu tenho todos os elementos que são maiores do que 2. Piririm, piririm. Sucesso! Então, acabamos de fazer uma função filtragem, que é recursiva, usa template para que eu possa andar em qualquer estrutura e recebe funções feitas com lambda function. Então, assim, eu me despeço de vocês da disciplina. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se não tiverem aprendido, ó, aí fica nas costas do Atira, no lombo do Atira de explicar isso para vocês. Ou então tira só como diversão, para vocês entenderem como é legal o C++ e como dá para fazer um monte de coisa de alto nível. E depois vocês estudam e vão ficar tudo craques, creme craques em C++. Abração no coração para vocês e tchau.